Então, nós vemos aqui que temos um desenho de paisagem, que foi o que eu pedi para vocês imprimirem, né? Que é esse desenho aqui. E tem muita gente, eu acho que achou esse desenho estranho, não entendeu direito o que é que acontece nesse desenho. Mas no final, a pintura ela fica dessa forma aqui, ok? Então, isso já dá para a gente ter uma noção de que o esboço, o desenho da tela, da pintura que vocês vão fazer, é muito diferente do resultado final. Porque você só olhando assim, não imagina que o resultado final vai ficar dessa forma, né? E vocês hoje vão pintar essa paisagem aqui, ok? Então, para falar dessa paisagem, eu preciso explicar para vocês sobre o Pico do Jabre, que é o pico mais alto aqui da Paraíba, né, do estado da Paraíba. Ele fica localizado na cidade de Maturéia, que é uma cidade próxima a Patos, né, de onde nós somos naturais, de onde nós desenvolvemos essas aulas. E aí, o Pico do Jabre, ele é o pico mais alto da Paraíba, certo? Ele tem 1.197 metros de altitude. Ele é o pico mais alto daqui, e lá é um lugar fantástico, é um lugar que eu gosto bastante de visitar. Tem ecopousada, tem museu, tem várias coisas interessantes para serem observadas lá, fora uma vista incrível. Então lá tem um caminho, assim, que é um caminho de pedras, que você chega até o pico mais alto. Eu levo 40 minutos a 1 hora para poder conseguir subir de pés, né? E tem formas de subir de carro e de moto também. Então lá, geralmente, é um lugar muito bonito, porque você consegue ver o pôr do sol de uma forma fantástica. É um lugar muito lindo, por ele ser bastante alto, você vê as cidades lá embaixo, você vê um pôr do sol incrível, o sol caindo, assim, né, por volta das 5h30, das 17h30 da tarde. E foi justamente numa dessas idas ao Pico do Jabre, e numa dessas idas que a gente foi ver o pôr do sol, que eu registrei a foto dessa pintura aqui. Então, essa pintura é baseada, é inspirada em uma fotografia do pôr do sol no Pico do Jabre, ok? Eu tenho essa pintura publicada no meu Instagram, que é @obrasileiro1, certo? E quero também que vocês pesquisem sobre o Pico do Jabre, porque é um lugar, é um ponto geográfico muito interessante, muito legal aqui da Paraíba, que eu fico fascinado de todas as vezes que eu vou lá, né? Todas as vezes que eu participo desse show fantástico que é o pôr do sol no Pico do Jabre, ok? Então pesquisem sobre ele, entendam, né, que é um lugar muito incrível. E quem tiver a oportunidade de visitar, né, quem for aqui da Paraíba, ou quem for de outros estados também, vem gente do Brasil todo visitar esse lugar, é gratificante para nós e para vocês também terem uma visão tão incrível desse lugar. Então, são essas belezas do sertão da Paraíba, né, a cidade de Patos e a cidade de Maturéia, que é a cidade que fica o Pico do Jabre, faz parte aqui do sertão. E eu, enquanto artista patoense, tenho esse dever de retratar o lugar que eu vivo através da pintura. Então, quase todas as paisagens que eu faço, elas têm a minha identidade. E aí, quando eu coloco para vocês que essas aulas são apenas uma ponte para você expressar a sua realidade, é para vocês aprenderem aqui, terem uma noção de como é que se pinta minimamente uma paisagem e vocês retratarem o lugar que vocês moram, ok? Posteriormente a essa aula. Porque o sentido de nós sermos artistas locais é a gente retratar o espaço que a gente vive. Não teria sentido eu apresentar para vocês agora, nesse momento, uma paisagem, por exemplo, do Canadá, ou de neve na Europa, porque não é um lugar que é próximo a nós. Não adianta eu pintar uma paisagem de neve aqui, apesar de que é algo muito bonito e interessante, sendo que nem no Brasil tem neve. Então, eu acho interessante trazer a minha identidade, enquanto artista, para as obras que eu faço. Okay? Então, quase todas as paisagens têm cenas rurais, cenas bucólicas, e principalmente o pôr do sol, porque a cidade de Patos, ela é conhecida como a cidade do sol. É uma cidade que já saiu até no Jornal Nacional, fizeram reportagens aqui, sobre uma temperatura que dá entre 33 e 38 graus durante o dia. Então, dá para vocês verem aí como é um pouquinho calorento onde a gente mora, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula. Eu passei esse exercício para vocês aqui, né? Eu espero que vocês tenham imprimido esse exercício na folha. E eu vou fazer ele ampliado aqui, nessa folha de cartolina, certo? Que ela mede cerca de, acho que é 50 por 70, algo do tipo. Então, aqui nós temos 3 exemplos de como são essas pinturas, mais uma vez reforçando que aqui é o desenho,
Aqui é a pintura finalizada, né? Foi pintada com tinta guache, que é o mesmo material que vocês usam, né? Alguns de vocês, tem um pessoal que usa tinta acrílica e dá certo também, certo? Eu só não indico a tinta guache para vocês aplicarem sobre tela, porque quando ela seca, ela fica com um aspecto ressecado, como se fosse gesso sobre parede. E aí, se a gente quiser aplicar posteriormente um verniz, pode ser que essa tinta que ela não tem tanta força na aplicabilidade, ela possa vir a rachar ou sair, certo? Então, quem quiser pintar a tela, ou usa a tinta acrílica, aqueles potinhos que podem ser tinta de tecido, né? Ou a tinta acrílica mesmo de bisnaga, ou a tinta óleo. Porém, a tinta óleo tem particularidades que posteriormente a gente pode dialogar, mas para quem está começando, para quem está aprendendo a pintar, seria interessante vocês iniciarem ou com guache sobre papel ou com acrílico sobre tela, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu acho que agora, depois da pintura finalizada, dá para vocês terem uma noção do que se trata esse desenho aqui, né? Porque esse desenho, ele começa em um pôr do sol que tem um ponto de luz máxima, que é essa parte aqui branca, né? Ela é o ponto de maior de luz de toda a pintura, e ela vai ganhando tonalidades e variações de tom, que vão do amarelo, alaranjado, azul claro e azul escuro. Isso tudo no céu. Então, o céu, sempre que a gente vai retratar, principalmente quando se trata de pôr do sol, ele é um dos elementos da pintura que podem ser encontradas praticamente todas as cores da paleta. Okay? Então, quando se trata de pôr do sol, a gente vê aqui que só falta realmente o verde e o violeta, porque as outras cores tem aqui. Né? E aí, se eu quisesse, daria também para adicionar o verde e o violeta nessa pintura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui a paleta. Eu já estou com minha paleta limpa. E eu vou adicionar, primeiramente, o branco. Então, peguem a cor branca de vocês, coloquem sobre a paleta. E aí eu vou começar a adicionar essa cor branca nessa parte aqui. Vejam que no desenho de vocês tem uma parte que é tipo um Vzinho aqui, que corresponde à parte branca. Vocês não vão pintar exatamente sobre a linha, vocês vão passar sobre a linha, o pincel, ok? Quando eu estiver aplicando, vocês vão perceber melhor. Não vai dar muito para perceber, porque eu vou aplicar o branco sobre branco, então ele não tem tanto destaque. Mas, vocês aplicam o branco nessa parte aí que tem esse Vzinho, né, uma parte que corresponde ao ponto de luz máximo do céu, e esse branco ele é só basicamente uma base para a pintura. Ele não tem esse resultado final, ele é só uma base para a gente poder misturar o amarelo. Tá? Ressaltando que qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para poder tirar e comentar sobre o procedimento, certo? Eu acho que dá para ver um pouco aqui a diferença do que eu passei, né? Esse branco da cartolina, ele é um branco mais frio, e esse branco aqui, ele tem um destaque maior. Então, dá para vocês entenderem como é esse processo. E aí, eu já pego o meu amarelo e coloco perto do branco. E aí, com pinceladas circulares, eu vou meio que contornar essa outra parte aqui, que corresponde a esse risco maior da nossa pintura. Então, eu pego aqui e começo a circular ao redor do branco, e ele vai misturando automaticamente com o branco, e vai ficando uma tonalidade de amarelo mais clarinho. A intenção é realmente essa, certo? Então, vocês vão circulando, pinceladas circulares, bem aqui por cima dessa linha, né, que está demarcada aí em branco. Se tiverem com dificuldade para a tinta sair, pode adicionar um pouquinho de água, que não tem problema nenhum. Essa tinta, ela é solúvel em água, então dá para dissolver. E agora vocês já percebem que o amarelo teve um destaque aqui. Né? O amarelo fica como se fosse uma espécie de linha aqui, contornando o branco. Para fechar esse contorno, a gente vem com o branco novamente e vem fechando aqui a linha que demarca o amarelo e o próprio branco. Então, o branco é uma cor que a gente consegue fazer bastante nuances com ele. Porque a gente vai, quanto mais a gente adiciona branco com outra cor, mais ele vai sumindo, e essa luz pode ser realçada no final, como a gente vai realçar. Tá? Então, passa o branco novamente por cima, e
a gente já tem a parte aqui que corresponde a essa parte amarelada da pintura. Eu vou só adiantar um pouquinho, se eu tiver um pouco rápido, vocês me avisam, por favor, mas é porque realmente eu preciso ser um pouco rápido nessa aula por causa do tempo, ok? Mas qualquer coisa vocês podem pedir que eu explique novamente. E aí, pessoal, eu vou complementar isso com o amarelo, ok? Essa parte aqui que corresponde a essa linha maior, eu vou fechar ela com o amarelo. Então, vocês pintam livremente até fechar essa linha. Tá? Eu vou afastar aqui um pouco para vocês verem. Até fechar aqui essa linha maior que corresponde a essa parte do céu. Então, eu vou só aplicando pinceladas circulares, pode ser um vai e vem. Essa parte não tem uma precisão necessária de pincelada, é só realmente para preencher. Porque essa parte também, ela depois vai ser coberta com outras cores, outras tonalidades. Só preencher realmente. E aqui eu vou dar um tempinho para vocês preencherem também. Essas cores iniciais, como você colocou, tá, vou explicar. Eu apliquei primeiro o branco aqui nessa parte, que corresponde a uma parte menor do céu, e depois só o amarelo. Então, aqui só tem branco e amarelo, basicamente, certo? Primeiramente, eu apliquei o branco aqui, fui contornando, depois vim com o amarelo contornando a linha, e depois preenchi com o amarelo. Eu vi que alguém falou assim, nossa, só com guache ficou muito lindo. Eu agradeço muito o elogio, e eu falo que quando a gente domina esses fundamentos da pintura que vocês estão aprendendo nesse curso, com qualquer material, a gente pode chegar nesse resultado aqui. Eu poderia ter feito ele com óleo, com acrílico, com guache, com aquarela, né? E mesmo assim, chegaria nesse resultado porque pintura é planejamento. Então, a gente planeja as cores da forma que eu estou ensinando para vocês aqui e depois ela chega nesse resultado. Óbvio que o óleo ele tem uma particularidade diferente das outras cores, das outras tintas, na verdade, dos outros materiais. Acrílico também, certo? Ela tem um tempo de secagem diferente das outras tintas. Mas isso são só particularidades do material, né? Ele altera muito pouco o resultado final, que no caso é esse daqui, tá? Então, por isso a importância de explicar os fundamentos, como escurecer tons, como clarear tons, para poder a gente chegar nesses resultados aqui com qualquer material, ok? Então, pessoal, olha, branco e amarelo, e eu agora vou esquentar essa pintura aqui. Como é que a gente esquenta essa pintura? Adicionando vermelho. Então, o meu amarelo acabou, eu vou precisar de mais amarelo, eu coloco aqui mais. E coloco um pouquinho só de vermelho do lado do amarelo, porque não é bom exagerar no vermelho, senão ele vai ficar com um tom muito, muito quente. E aí fica com um aspecto artificial. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar mais amarelo aqui abaixo do amarelo que eu já tenho, só como uma base, ele vai ser só uma base, para o alaranjado que vai vir. Okay? Então, aqui a gente preenche com amarelo. E nessa linha que ficou entre o amarelo que eu acabei de colocar, essas montanhas e essa vegetação, eu vou aplicar o alaranjado. Essa parte que corresponde aqui. Eu vou marcar para vocês verem. E com isso eu preciso fazer um alaranjado. Qual é a cor que faz o alaranjado, professor? Amarelo com vermelho. Então eu pego aqui o meu amarelo, coloco um pouquinho só de vermelho, não exagero no vermelho, eu só dou uma proporção entre 2 de amarelo e 1 de vermelho. Mas se exagerar também não tem problema, é só adicionar mais amarelo. E aqui eu já tenho um alaranjado. Conseguem ver? Olha. Vermelho, vermelho, amarelo, alaranjado. E aí eu vou marcar aqui a linha para vocês verem entre a vegetação, a montanha e o próprio céu. Tá vendo essa linha que eu demarquei? Eu vou integrar ela com o amarelo que eu já tenho. Como é que eu integro? Primeiro eu preencho a parte que vai ser só alaranjado. Lembrando que eu vou ter que só adiantar um pouco por causa do tempo mesmo, mas vocês podem perguntar com relação a essas misturas que eu vou explicando. Aqui é uma linha que divide o amarelo e o alaranjado. Então, eu vou pegando o amarelo puro
e vou aplicando aqui para poder integrar. É assim que a gente faz um degradê de tonalidades. A gente deixa essa linha aqui isolada entre o tom mais escuro e o mais claro, pega o tom mais claro e vai aplicando até chegar em um aspecto natural. Certo? A pincelada aqui, ela é de vai e vem, ela não é circular. Nesse momento, o efeito que eu quero é esse aqui. E eu fiz isso tudo com um único pincel, que é o pincel chato. Eu estou utilizando esse pincel aqui, que é maior, por causa que a minha pintura é maior, mas o pincel menor de vocês, que pode ser o tamanho 8, 10 ou 4, ele também vai chegar nesse resultado. Ok? Então, aqui, olha, eu já fiz a parte que corresponde a esse alaranjado aqui da pintura. Tá? É bom observar o resultado final, porque a gente vê que ele vai sumindo, depois que a gente vai adicionando vegetação e outras coisas. Tá bem? E agora a gente vai adicionar os tons azuis deste céu, né? Que ele vai pegar aqui e vai subir até as bordas da pintura. Então, aqui eu tenho esse lado aqui branco, que vai corresponder ao lado azul. Se eu misturar o vermelho junto com o amarelo que já está aqui, o vermelho não, o azul com o amarelo que já está aqui, vai ficar um aspecto esverdeado. Eu não quero esse aspecto na minha pintura, porque vai ficar um pouco artificial. Então, como é que eu isolo essa parte para ficar separada, o azul e o amarelo? É com branco, ok? Então, vou adicionar aqui mais branco. Pode passar um pouco por cima do amarelo, não tem problema. Essa linha realmente é para sumir. Então, professor, eu estou com medo de cobrir a linha, eu não vou perder a noção. Não tem problema. Ela é realmente para sumir. Vou só pegar aqui o branco para isolar esse amarelo e eu não utilizar o azul aqui diretamente sobre o amarelo, porque fica um aspecto muito artificial. Então, eu peguei esse branco e eu venho até aqui a margem. Posso passar um pouquinho por cima do amarelo, não tem problema. E vou circulando até essa tinta sumir. Ok? Sujou um pouco o amarelo no branco, não tem problema. A intenção é só apenas criar um isolamento e não necessariamente deixar tudo excessivamente branco. Ok? Pode repetir o processo de transição de amarelo e laranja até o vermelho. Então, eu misturei o alaranjado. Eu fiz um alaranjado aqui entre vermelho e amarelo. Apliquei nessa parte de baixo. E aqui deixei a parte amarela e a parte alaranjada. Isso daqui não é vermelho, tá? Isso daqui é alaranjado. Separados. E eu peguei o próprio amarelo e eu fui ligando esses dois em pinceladas horizontais. Com o próprio amarelo, até chegar nesse resultado aqui, certo? Então, com o próprio amarelo, a gente pinta de amarelo essa parte, pinta de alaranjado aqui a parte de baixo. A parte do meio que vai sobrar, que é como se fosse uma linha só, a gente pega o próprio amarelo e vai misturando, até ele se misturar com o vermelho, né, com a tonalidade alaranjada. Então, fiz aqui, apliquei aqui o meu branco ao redor do amarelo. Agora eu vou pegar a cor azul. Eu coloco um pouco distante das outras cores. Pego aqui o branco. Preste atenção nas misturas, ok? Ó. Pego aqui o branco. Separo ele. Aí eu pego um pouquinho só de azul, como está aqui, e faço a mistura. Vai ficar um azul bem claro. E a intenção é realmente essa. A parte do azul? Eu estou fazendo agora, então. Pego o branco, separo na paleta, pego o azul, faço a mistura entre azul e branco e vou aplicar nessa parte aqui que já está isolada com o próprio branco. Ok? Então, aqui eu vou pintar. Não precisa ir até o topo, porque essa parte do topo ela vai ficar isolada mesmo. Tá? Ela é só realmente para fazer uma ligação entre o branco que já está aplicado aqui ao redor e o azul mais escuro que vai ficar lá por cima. Tá? Então, aqui, ó, sempre pinceladas horizontais. Eu estou fazendo pinceladas horizontais aqui. Eu não estou fazendo
pelo menos nessa parte de cima, pinceladas circulares. Aqui nessa parte, eu só faço uns círculozinhos para poder integrar. Ok? Então, aí a gente vem circulando para ficar com o aspecto mais esfumaçado. Professor, e sobrou o final. Essa parte aqui, até as bordas do quadro, o que é que eu faço? Completa só com o azul puro. Tá? O azul, do jeito que ele sai do tubo, ele vai ficar aqui com esse aspecto. Sempre interligando, misturando as cores. Passo a cor, pincelada horizontal, naturalmente, ela vai se unir à cor que já está por baixo. Então, a gente marca primeiro, olha, isso daqui está muito marcado, eu não quero esse efeito. O que é que eu quero fazer? Venho circulando, bem na linha que divide o azul claro e o azul escuro, até chegar nesse resultado. E o esfumado, como é que se dá o esfumado, professor? Vem circulando a linha, até ela sumir. E isso dá um aspecto mais polido na pintura, não fica algo tão marcado. Isso que a gente está usando aqui é uma técnica de pintura que ela é mais realista, ela é mais parecida com a realidade, com o que está posto. Se isso fosse uma pintura expressionista, seria com outro resultado, com outra forma de pintar, ok? Mas aqui tem essa parte, e agora eu vou voltar com o próprio azul puro, misturado com o branco. E aí, pessoal, essa parte é de criar, sabe? Essa parte não precisa fazer exclusivamente como está na pintura aqui, porque não precisa ficar igual. Eu vou até adicionar um pouquinho de água aqui na paleta, para poder ela ir soltando a tinta, tá? Então, eu faço aqui uma pincelada para dentro. Vocês podem entrar um pouco mais com o azul claro, para aqui. Então, olha, pinceladas de sobe e desce, tá vendo? Aí eu circulo, aí eu venho com outro aqui, e vou fazendo esses efeitos como se fossem pequenas nuvens passando sobre o céu, tá? Mas ainda está um pouco artificial, então eu venho só, depois do sobe e desce, pinceladas horizontais. Só para realmente ficar com um efeito como se fossem nuvens aqui, mas que não seja algo muito exagerado, tá? Para não perder a beleza que tem o amarelo aqui por trás. Então, a gente passa só um pouquinho por cima do amarelo. O professor ficou muito tá um pouco esverdeado, tá um tom estranho, não tem problema. O céu também tem variações de verde, só não pode ser excessivamente verde. Tem que ser um verde mais clarinho, quase imperceptível. E não pode ficar excessivamente verde, porque essa parte a gente vai reservar para a vegetação, tá? Então, aqui, olha, primeiro, como é que você faz esse efeito de nuvem? Sobe e desce com o pincel, depois faz a horizontal. Tá? E essa parte aqui vocês podem criar, não precisa ser exatamente como está aqui, igual. Até porque, pessoal, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu vou fazer essa pintura aqui, eu estou fazendo essa pintura baseada nessa. Mas o resultado vai ser diferente. Como o resultado de vocês também serão diferentes dos seus colegas, porque cada um tem uma particularidade de pintar. Uma pincelada que você faz diferente, não é que esteja errado, você só está criando, e isso faz parte do processo criativo também. Não precisa ser exatamente do jeito que o professor está fazendo, certo? Esse pincel que eu estou utilizando, respondendo a Iris, ele é de cerdas macias. Ele é um pincel que vem um kit assim, de 4 pincéis, certo? Coloridos. Eu não posso falar a marca, mas são esses 4 aqui que a gente compra. E eles têm as cerdas mais macias. Mas se você tem um pincel do cabo amarelo que ele tem a cerda mais dura, como esse daqui, né? Esse é um pincel leve. Como esse daqui, não tem problema também, certo? Dá para você chegar nesse resultado, é só você adicionando mais tinta no seu pincel. Então, fiz essa parte da base do céu, eu preciso só fazer umas nuvens azuladas aqui embaixo, e eu pego o azul que eu já tenho na paleta. Lembrando que se a tinta for secando, pessoal, vocês vão adicionando água, que ela vai se diluindo, tá? Pelo menos a tinta guache. A tinta acrílica, depois que ela seca, ela fica com efeito como se fosse um plástico.
E acaba que não dá para misturar de novo, só se você colocar mais tinta por cima. Mas quem fez a guache, ela volta ao estado líquido novamente quando você adiciona mais água. Eu vou fazer só umas pinceladas aqui para fazer uns efeitos de nuvens azuladas como se estivessem aqui, né? E essa nuvem no final, ela vai dar um aspecto como se ela estivesse muito distante. Porque depois que finalizar, a gente vai entender essa questão da perspectiva. Tá? Mas vou adicionar aqui umas pequenas nuvens, só pinceladas aqui, ó, separadas. Então, subo desse pincel, fiz uma pequena nuvem. Somente isso. Sujo o meu pincel e dou pinceladas de sobe e desce. Com um pincel chato mesmo, esse pincel que tem um formato quadrado. Ressalto mais uma vez que a gente está fazendo uma paisagem realista. Se essa paisagem tivesse características do impressionismo, ela seria com outra perspectiva, uma outra ordem de pintura, certo? No impressionismo, as misturas, elas se compõem aqui na própria tela. As misturas não são feitas na paleta. Então, eles só utilizam as cores primárias com preto e branco, mas as misturas, elas se dão através das pinceladas, que eles vão jogando camadas de cores por cima da pincelada, né? E acaba que se dá o efeito de mistura. Então, aqui, olha, pequenas nuvens, nada muito exagerado, sabe? Coisinhas simples, pinceladas de sobe e desce, para parecer que essas nuvens estão mais distantes. Olha o efeito que dá quando a gente olha de longe. Olha aqui esse efeito. Parece que a nuvem está lá no final, é algo muito longe. E é isso que vai dando o efeito de perspectiva. Quanto mais distante, e quanto mais distante algo está na paisagem presente, mais ele deve ser menor, certo? E é assim que a gente vai entender como essas montanhas aqui de trás, elas estão posicionadas, certo? A gente já vai aqui para as montanhas. Eu vou só dar um tempinho falando, enquanto vocês vão terminando essa parte aí do céu. Sempre que algo está muito distante em uma paisagem, ele deve ser com os aspectos azulados, em tons de azul, certo? E azul claro. Não dá para a gente exagerar aqui e deixar um azul muito saturado, porque ele não dá um efeito de distanciamento. Quando a gente vê as obras de Da Vinci, ele foi um dos artistas precursores dessa técnica, o que está distante na paisagem dele tem traços de azul e branco, certo? São variações entre azul e branco, e o que está mais próximo, ele tem tons mais quentes. É a mesma técnica que se aplica aqui a essa paisagem. O que está mais próximo de nós, essa vegetação que está aqui no segundo plano, ela é mais verde. E essas montanhas que estão aqui atrás, elas também são montanhas, vegetações, tudo que elementos que compõem essa paisagem, mas como elas estão distantes, elas devem ser em tons de azul. Então aqui a gente tem 3 graduações de azul, que a gente vai fazer aqui nessas 3 montanhas que estão no desenho. Quem tiver o desenho aí, olha que tem 3 linhas que demarcam montanhas que estão distantes. Quando a gente olha para longe, e a gente vai retratar isso na pintura, isso deve ser em tons azulados, certo? Então, sempre lembrem disso. O que estiver na pintura, que você queira retratar, que pareça que está distante, você utiliza tons de azul e branco. Então, o que é que eu vou fazer? Adiciono mais branco aqui na minha paleta. O meu branco já está acabando. Olha o tanto de branco que a gente já utilizou, certo? A gente utilizou um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho. Mas o branco, ele já foi bastante utilizado, porque o branco, ele serve para baixar a saturação das cores, certo? Então, esse efeito aqui, se fosse com as cores do jeito que elas saem do tubo, né, as cores saturadas, ficaria um efeito muito artificial. Ele não traria esse aspecto de graduações de tons que estão presentes aqui na pintura, tá? Antes da gente fazer aqui essas montanhas, eu vou destacar esse branco das nuvens. Então, eu vou lavar meu pincel para usar o branco puro. Eu pego o branco puro novamente e passo aqui por cima dessas nuvens, porque ele vai trazer uma camada de branco maior e uma camada, em consequência, mais branca. Ela vai mais luminosa, ela vai destacar sobre o branco que já está posto. Percebem a diferença da forma que estava e a forma que está agora? Então, ela chega com um aspecto mais luminoso. E é esse o aspecto que a gente quer trazer aqui para essa pintura, tá?
Porque esse ponto, ele é o ponto mais distante e mais luminoso que existe dentro da pintura. Tá? Ele tem tonalidades esbranquiçadas no céu. Podem prestar atenção em um pôr do sol que vocês estiverem vendo. Ele tem essas cores aqui presentes, né? Dependendo do horário também. E tem variações de alaranjados, de azulados lá no topo do céu, né? Esse azul teria como escurecer ele mais para parecer mais distante com o violeta, mas eu quero deixar ele aqui porque a linha que eu percebi na fotografia, ela acaba aqui. Ela não sobe para ter um aspecto mais escuro, tá? Então, eu finalizo aqui o meu céu, o céu está finalizado. Já coloquei o branco na paleta, coloco um pouco de azul, porque o meu azul acabou. E misturo branco e azul novamente. Quem já tiver aí na paleta não precisa misturar, mas realmente é muito branco e pouquíssimo azul. Tá? Eu quero uma tonalidade que seja assim, olha. Muito clara. É branco com um pouquinho só de azul, não precisa exagerar. Então, coloco aqui o branco, dou só um toquezinho no azul, misturo, e vou pintar essa primeira montanha que corresponde a essa primeira linha que está aqui no desenho de vocês, ok? Então, aqui eu vou aplicar. Olha o azul, como ele está bem clarinho. Pinto até o final da linha. Da segunda linha. Tá bem? Sem exagero, não precisa ultrapassar, que a gente respeita a linha direitinho. Diferente lá do céu, né? Então, aqui eu já fiz a minha primeira montanha, que ela é a mais clara e ela é a montanha que está mais distante na perspectiva que eu estou utilizando. Então, o que é que você está fazendo, professor? Eu estou fazendo aqui as linhas de terceiro plano, as linhas que estão lá por trás, as montanhas mais distantes, elas estão lá no final. Então, elas têm o terceiro plano, explicando aqui, terceiro plano, segundo plano, que corresponde a essa parte aqui, abaixo dessa antena, e o primeiro plano, que ele é maior e mais verde, diferente do terceiro plano lá do final, que ele é mais azulado. Okay? Então, entendam que o que é para parecer mais próximo de nós, da nossa vista, que está no primeiro plano, ele deve ser mais saturado, mais vívido, deve ter mais cor, e o que parece distante, ele é mais perto do branco, ele é uma cor mais opaca, ok? Deusmar, só aceita que tem um pessoal pedindo para entrar, por favor. Então, aqui, pessoal, o que é que eu faço? Por cima do meu branco, que já tenho aqui, eu vou colocar mais azul. Não preciso colocar mais branco. Eu aproveito só para ficar com o azul mais escuro, tá? Um pouquinho só mais escuro esse azul. Não preciso exagerar e colocar mais branco, só se a sua cor estiver acabada. Aí você coloca, vamos dizer, 2 quantidades de azul e 1 quantidade de branco, tá? Mas aqui, eu aproveito o pouquinho de branco que eu tinha, coloco um pouco mais de azul, e tem um azul mais escuro que o azul do primeiro plano. Professor, eu tenho que respeitar a linha exatamente do jeito que está aqui no desenho? Não necessariamente. Você pode passar um pouco por cima. Até porque essas montanhas, elas não são pintadas para ser exatamente como está na paisagem. Ela é uma interpretação artística do que você está vendo. É tanto que tem muito disso, quando se trata de pintura realista, que a pessoa quer retratar o mais exato possível do que ela está vendo. Ressaltando o que eu coloquei na outra aula. Se fosse para fazer as coisas exatamente como a gente vê, a gente não precisa pintar. A gente imprime numa impressora e é moldura, né? A gente não precisa pintar. Porque a pintura é uma interpretação artística do que se vê. Ela não é uma figura exata do que está colocado. Até os pintores hiperrealistas, que eles fazem pinturas de telas gigantes, de rostos, assim, que eles pintam rostos, né? Eles colocam, eles adicionam coisas ali. Eles não fazem exatamente da forma que eles veem na fotografia. Eles adicionam, por exemplo, os poros da pele e outras coisas que parecem, de fato, muito reais. Mas, ainda assim, é criativo. É algo que eles criam por cima do que eles veem, certo? Então, aqui eu fiz essa linha completa até o final. Eu passei um pouquinho da outra linha da montanha. Não precisa ser exatamente no final dessa linha, respeitando essa linha. Você pode ultrapassar um pouco.
E aqui eu já tenho uma montanha que, no terceiro plano, ela parece mais próxima. Certo? Porque ela já tem um pouco mais de azul, um pouco mais de cor. E aí, para finalizar essa terceira montanha que está aqui embaixo, eu vou colocar o azul do jeito que ele sai do tubo, e um pouquinho de preto. Eu vou adicionar só o preto aqui na minha paleta, porque quem assistiu a aula passada lembra que para escurecer azul, a gente coloca preto. Mas eu vou exagerar nesse preto e colocar muita cor? Não. Eu só pego aqui o azul, um pouquinho só de preto, olha, eu vou dar só um toque no preto. É muito pouco. E eu misturo. Porque naturalmente ele já vai ficar com um tom mais escuro. Um azul mais escuro. Não vou exagerar para deixar totalmente preto. É tanto que quem misturou aí ficou muito preto, você coloca mais azul que equilibra, tá bem? E vou pintar essa última linha aqui do meu desenho. Olha que efeito bacana. Eu posso fazer um pouquinho, subir um pouquinho o pincel, descer um pouquinho, porque a montanha é interpretativa. Não precisa ser exatamente da forma que eu vejo. Eu aqui estou criando a partir de uma pintura que eu já fiz. Então, aqui é criação, pessoal. Vocês fiquem à vontade para criar montanhas. Utilizem a perspectiva artística de vocês. Não façam exatamente o que eu estou fazendo, porque a sua pintura não vai ficar igual à minha. Como a minha própria pintura não vai ficar igual a pintura que eu já pintei, certo? Então, aqui, pessoal, olha, eu já fiz as montanhas do primeiro plano, as montanhas mais distantes, as que parecem estar lá no final, em tonalidade de azul, branco e preto, mas ainda assim é um azul mais clarinho. Não é um preto exagerado, um excesso de cor, tá bem? E aí eu quero acrescentar algumas coisinhas nesse azul, que vai ficar um pouquinho com efeitos de vegetação, tá? Então, eu vou pegar o meu amarelo puro. O amarelo que eu já tenho aqui na paleta, eu não vou nem precisar adicionar mais. E vou adicionar só uns tracinhos de amarelo. Aqui, nessa linha, nessa montanha, e aqui nessa montanha da frente. Lá de trás eu nem vou adicionar, certo? Porque realmente são traços muito pequenos, pessoal, assim, ó. Pinceladas muito, muito sutis. Eu só encostei o pincel, eu quase não fiz pincelado. Então, vou lá, faço só umas pequenas ranhuras na montanha, só para aparecer. Que é um efeito de vegetação. Fiz de um lado, depois faço do outro. Muito simples. Sem encostar muito o pincel na pintura. Tá? E faço... Que cor você usou aí nesse verde? Você usou um azul mais claro, foi? Não entendi. A cor que eu usei no verde... Sim, nesse verde agora. Você usou um azul mais claro? Não, eu só adicionei o amarelo puro. Só que quando ele é colocado sobre o azul, ele já fica... O meu pincel também estava sujo de azul, ele já fica naturalmente verde. Certo? Porque como a gente viu, o amarelo com o azul dá um tom esverdeado, né? Então, aqui naturalmente, olha, eu já sujei o pincel já estava sujo de azul, misturei com o amarelo, então, quando eu passo na montanha, ela fica com efeito esverdeado, ok? Porque o meu plano de fundo, a montanha, ele já é azul. Então, quando eu passo o amarelo, parece que é verde. É interessante isso? Deu para entender? Olha aí. Certo? Então, o resultado final das montanhas do final foi esse daqui. Vou dar só um tempinho enquanto vocês fazem essa parte. Qualquer dúvida podem perguntar. O pessoal ali falou, legal, fica tipo um efeito 3G, parabéns, obrigado. Então, realmente, o efeito, a intenção é essa, é para parecer que o que eu estou representando aqui está muito distante, está lá no final. E é assim que se dá a perspectiva da paisagem. O nome desse efeito 3D que eu estou fazendo, que vocês estão vendo aí, que a gente está aprendendo, né, se chama perspectiva de paisagem. Então, isso é muito importante em relação a tudo que a gente está representando na pintura, certo?
Eu vou até utilizar como exemplo um quadro que eu já pintei aqui, para vocês entenderem essa questão de perspectiva. Vou só pegar o quadro aqui. Aquele mesmo quadro do início das nossas aulas. Olha, vocês estão vendo essas casas aqui de trás, né? Vejam que elas são menores que as casas que estão aqui na frente. Por que eu fiz isso? Para parecer que elas estão distantes. E elas são também mais claras. Essas casas aqui têm mais cor e estão mais próximas. E essas casas aqui estão mais distantes, menores e com menos cor. Então, isso parece, quando a gente olha, quando a gente vê no final, que elas estão mais distantes. Tá? É assim que se dá a perspectiva de paisagem. O efeito é esse daqui. Tá? Mostrar um pouco mais dessa tela para vocês. Ela é uma tela pintada sobre tela, tá? Óleo sobre tela, ela está invernizada. Então, quando eu coloco sobre a luz, ela tem um efeito brilhoso aqui, ó. Eu usei um verniz cristal, que é um verniz específico para tinta óleo. Não é um verniz acrílico, tá? Ele é um verniz específico para tinta óleo. E a parte de trás da minha tela não fica assim. A tela nada mais é do que uma estrutura de madeira e tem um tecido preso sobre ela para a gente pintar, né? Esse daqui é um tecido que é linho, certo? Eu utilizei o linho para pintar, mas tem muita gente também que utiliza o algodão. Então, vamos voltar para a nossa pintura. Agora a gente vai fazer a vegetação que está aqui nesse segundo plano. Ela é uma vegetação que ela tem mais cor que essas montanhas de trás, mas ela ainda não tem tanta cor quanto a vegetação do primeiro plano, que é essa daqui. Tá bem? Lembrando que eu vou só separar aqui, pessoal, um pouquinho para fazer essa parte, que ela é como se fosse lajeiros, é como se fossem pedras, tá? Então, eu vou aqui marcar só uma linha abaixo da minha terceira montanha. Uma pequena linha, não precisa exagerar. Vai passar um pouco por cima do que já está desenhado ali, mas não tem problema. É só realmente para separar. Tá? Com a própria tinta eu já fiz isso, porque isso daqui vai ser coberto. E para fazer essa vegetação do segundo plano, eu vou fazer uma mistura de um verde mais quente. Um verde que tenha mais cor, só que ainda não tanta cor quanto o primeiro plano, que no caso é esse daqui. Tá? Mas a base é praticamente a mesma. Então eu vou pegar aqui o azul. Já tem um amarelo na minha paleta, eu vou pegar o amarelo e vou adicionar aqui no azul. Vejam que foi pouco amarelo. Tá? É realmente para ser pouquinho amarelo, para ele ficar com um verde muito frio. Olha a tonalidade de verde que ficou aqui. Ele é quase um azul. Estão vendo? Ele é um verde quase azulado. Um verde muito escuro. Professor, já tem esse verde pronto na minha paleta. Olha, fica a opção de vocês usarem, tá? Se já tiver a tinta pronta, mas eu prefiro fazer, porque ele vai ficar com um aspecto assim, ó. É um verde muito escuro, quase azul, tá vendo? Então, vamos dizer que aqui tem uma proporção de 3 quantidades de azul e uma quantidade só de amarelo. E o que é que eu vou fazer aqui? Vejam que tem uma linha que divide o céu e essa primeira parte aqui da vegetação. Então, eu vou pegar a linha 1 e a linha 2, primeira e segunda linha, e vou fazer pinceladas de sobe e desce. Não vou fazer esse efeito aqui ainda. Eu vou só marcar a linha, tá? Vai ser só da linha para baixo. Então, como é que eu vou fazer? Pinceladas de sobe e desce. Olha quando eu aplico o verde, como ele fica. Uma tonalidade escura, tá vendo? E uma tonalidade que não tem tanta saturação. Ele é um verde frio. Um verde que não tem tanta presença de amarelo. Então, olha, eu estou só subindo e descendo. Pode ser também com batidinhas. Assim. Essa parte fica a critério de vocês, tá? Eu faço o sobe e desce porque realmente, para essa parte, não preciso fazer com tantos detalhes. É só realmente para preencher uma base de pintura. Eu não estou aqui fazendo a pintura em si. Eu estou só preenchendo a base. Só cuidado quando chegar na borda, no limite da linha, para vocês fazerem pinceladas que tenham mais batidinhas, porque é isso que vai dar um efeito de vegetação ao final, tá?
Aqui, ó. Olha por cima da montanha. Estou passando um pouquinho sobre ela, só encostando o pincel. Eu não estou colocando muito. E já dá um efeito como se fosse vegetação, tá vendo? Então, realmente, pessoal, eu estou só preenchendo aqui, eu não estou pintando necessariamente. Então, eu posso fazer a pincelada como bem entender, tá? Não estou detalhando essa vegetação. Estou realmente fazendo só a base que vai ficar por trás do efeito de luz. Essa é como se fosse a parte da sombra da minha vegetação, tá? E essa linha branca que ficou aqui em cima, professor, o que é que eu vou fazer para eu ficar com esse efeito que você fez na pintura já? Então, eu pego aqui a tinta e vou pegar o meu pincel assim, ó, nesse sentido, tá? Olha como eu vou encostar. Então, eu vou subindo, encostando um pouquinho o pincel e passando um pouco da linha do limite e subindo, levando a pincelada, a vegetação para o céu. Eu não vou subir muito, é só realmente para preencher essa linha do céu e da vegetação que está por baixo, tá? Então, olha, pincel do lateral, ele já tem um outro efeito. Fica com esse efeito aqui, com esse efeito aqui, tá vendo? Então, a gente faz umas maiores, outras menores. Vou fazer uma bem maior aqui, para parecer que é uma árvore maior, né? O árvore tipo. Só para preencher mesmo. Tá? E aí ficou com esse efeito. Ok? Então, vou dar só um tempinho para vocês fazerem essa parte. Pode repetir essa parte do azul? Ah, não. Deixa eu só ver aqui. Não, era só o que tinha subido. Não está descendo automático. Não. Fica tipo aqui 3G. Essa mistura é azul e amarelo? Sim, é azul e amarelo, só que tem bastante azul e pouquíssimo amarelo. É uma proporção de 3 tons de azul e um só de amarelo, tá? E vai ficar um verde muito frio, um verde muito escuro. Isso porque quando tem movimento, aí a câmera fica tentando focar. Mas é coisa rápida. Uhum. Então, pessoal, viram que eu já fiz aqui esse efeito da vegetação? Agora eu vou fazer a base da vegetação que está mais próxima. E essa vegetação precisa ser mais escura. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma mistura de azul por cima do verde que eu já usei aqui. Vocês não precisam separar, tá? Olha, eu coloquei o azul aqui por cima do verde. Azul, amarelo, mesma quantidade, olha, azul e amarelo. E um pouco de preto. Eu quero um verde mais escuro. Então, olha aqui, eu vou misturar, repetindo a mistura. Azul, amarelo em quantidades iguais, um pouquinho só de preto. Misturo com o próprio pincel. Quando é com tinta óleo, essa mistura aqui a gente faz através de paletas, tá? De espátulas, na verdade. E aí ficou um verde muito escuro. Mais escuro do que o verde que eu já apliquei aqui nessa base. Tá? E aí eu vou aplicar esse verde nessa vegetação do primeiro plano que está aqui. Entre essa linha demarcada e o que eu já pintei. E aí eu vou preencher novamente. Olha o efeito que dá. É um verde mais escuro, respeitando a linha. Então eu vou já passar um traço aqui. Professor, aí você usou verde com preto, foi? Isso. Azul, amarelo, em quantidades iguais, eu faço aí um verde normal e adiciono o preto para ficar mais escuro, tá bem? Patrícia está pedindo para repetir porque a internet dela caiu. Tá, Patrícia, você vai misturar o amarelo e o azul em quantidades iguais, coloca um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul,
Aí coloca um pouquinho só de preto. Não precisa exagerar no preto, tá? Você coloca um pouquinho só para trazer um aspecto mais escuro e ele vai chegar nessa tonalidade aqui. Vê que esse verde é diferente desse? Ele é para causar esse efeito de que esse verde que está mais claro, ele está mais distante. Tá bem? Então, aqui eu vou preenchendo essa parte. Lembrando que no momento eu não estou adicionando as luzes da vegetação, eu estou adicionando apenas as sombras. Ela é a base da pintura, porque as luzes ela vem depois, ela vem por último. E aqui eu estou só preenchendo. Para preencher, pessoal, vocês podem fazer a pincelada como quiser. Só cuidado nos limites. Tanto esse daqui, aqui eu tenho que fazer pinceladas como se fossem batidinhas, né? E aqui eu estou preenchendo, mas eu também vou fazer batidinhas no limite. Olha. Esse efeito eu fiz com o pincel chato. O próprio pincel chato. Eu posso deitar ele, deixar ele na lateral, porque ele vai ficar com outro efeito. Mas eu tenho outros pincéis aqui que eu quero mostrar os efeitos para vocês. Esse pincel aqui, quem tiver acesso, como conseguir ele na papelaria, ele é um pincel leque. Ele é muito utilizado para fazer esfumatos em pinturas realistas, mas ele é usado também para fazer vegetação. Então, eu vou fazer esse efeito com o pincel leque só para vocês verem como é o resultado. Sujo aqui meu pincel e vou aplicando. Olha o efeito de vegetação que ele dá. Lembrando que eu não preciso aplicar esse efeito aqui nessa base. Eu estou aplicando somente na linha de divisão, que é onde vai ficar esse efeito de vegetação, tá? Ele não precisa ser aplicado aqui nessa base, porque a base realmente ela não é tão importante nesses limites para causar um efeito de vegetação. Professor, no momento agora o senhor está no terceiro plano, né? Não, eu estou no primeiro. No terceiro plano são essas montanhas que estão aqui por trás, né, que é como se elas parecessem estar muito distantes. O segundo plano é essa intermediária e aqui é o primeiro. Ele tem mais cor e tem mais coisas definidas. A luz é mais definida, isso a gente vai ver posteriormente, tá? Mas no momento, olha, sobrou essa linha aqui. Não preciso detalhar ela. Só preencher normal. Porque o que vai aparecer mesmo é essa linha de divisão. Tá bem? Vou dar um tempo para vocês preencherem essa parte. Quando começou a fazer, respondendo a Patrícia, quando começou a fazer as montanhas, fazendo o verde. Bom, aqui eu apliquei 3 tonalidades de azul, azul e branco, azul com um pouco mais, essa mesma cor com um pouco mais de azul, e aqui tem um azul e branco com um pouco de preto. Tá? Então, eu causei aqui esses 3 efeitos. Essa parte esverdeada que está sobre as montanhas, eu peguei o próprio pincel e só sujei no amarelo. E aí, ele mesmo já vai dando um aspecto esverdeado, tá? Porque azul com amarelo é verde. Então, aí a gente tem essa base, e essa partezinha que sobrou aqui, ela vai ser uma pedra, ela corresponde a essa parte aqui que parece um efeito de lajeiros, tá bem? Vejam que na pintura que já está pronta, a gente tem aqui tonalidade de amarelo. Essa tonalidade é o verde, tá certo? É uma tonalidade de luz, na verdade, sobre o verde. A Lauren falou que está usando o verde puro, porque daqui a pouco o amarelo acaba. Pois é, pessoal, para fazer essas aulas, eu comprei esses tubos aqui, ó, que eles são 250 ml. A gente pode usar à vontade, tá bem? Mas quem já estiver vendo que a tinta está acabando aí, compra outra. Ou um tubinho também, né? Uma caixa com aquelas 6 cores. Ou comprar as cores individuais, já que vocês vão utilizar depois para outras pinturas, tá? Eu optei por fazer com guache, porque ela é uma tinta que tem um material mais em conta comparado a
outros materiais, como a tinta óleo e a tinta acrílica, né? Então, um tubo desse, aqui onde eu moro, ele sai por cerca de R$6, R$7, tá bom? Então, vocês podem comprar as 5 cores principais, somente azul, preto, vermelho, amarelo e branco. Então, vamos voltar aqui para a nossa pintura. Eu vou fazer primeiro a base dos lajedos, que é esse tom mais escuro que tem aqui. Tá bem? Para fazer as bases desses lajedos, essa dica também se aplica para pintar pedras. Qualquer pedra que você for pintar, você pode repetir a ordem que eu vou utilizar aqui, que já dá um efeito mais interessante. Tá? Eu só vou completar aqui esse verde, porque eu achei que eu marquei uma linha muito grande aqui para esse lajedo. Eu não quero esse efeito, eu quero mais um efeito de vegetação. Então, eu vou completar com um pouco mais do verde escuro que eu fiz. Só para diminuir essa linha que está no lajedo. Senão vai ficar muito lajedo. E o que dá um aspecto interessante nessa pintura é justamente a vegetação, tá? Então, não vou exagerar aqui. A minha pintura, no desenho de vocês, não precisa fazer isso, porque ele já está muito bem marcado. O limite. Foi só uma questãozinha de proporção. Então, para fazer essa base, eu vou fazer uma cor marrom, tá? Eu quero fazer aqui um marrom escuro. Para fazer esse marrom, eu vou misturar o verde, vou fazer um verde. Por cima do verde mesmo, que eu já acabei de fazer aqui, olha. Vou fazer um verde normal, que é o quê? Vermelho e amarelo. Aliás, azul e amarelo. Misturo o verde. Fiz aqui um verde. Coloco o vermelho por cima, tenho aqui um marrom. Lembrando que tem muitas possibilidades de vocês fazerem marrom, mas eu estou fazendo verde e vermelho, porque é uma tonalidade de marrom que eu mais gosto, tá? Ela é um marrom médio. E adiciono ainda um pouquinho mais de preto sobre esse marrom, para ele ficar com um aspecto mais escuro. Eu quero um marrom mais escuro, tá bem? Então, se o tom de vocês ficarem muito escuro, não precisa alterar, porque justamente é essa tonalidade que eu quero. Eu vou aplicar aqui com pinceladas de vai e vem, aleatórias, não preciso fazer elas muito perfeitas, porque realmente essa parte é só a base da pintura. Tá? Nesse lajedo aqui, fazer um pouco mais aqui nessa base. Pode preencher essa base. Mas, olha, eu separei. É como se eu tivesse dividido em duas partes. Essa parte aqui que vai receber luz e essa parte que é a sombra, tá? Então, a gente divide assim. E vou fazer também na pedra lá de trás, que é esse lajedo. Corresponde a esse lajedo aqui. Então, aqui, olha, eu fiz só uma linha, porque realmente é uma pedra menor. Ela é mais distante e ela tem uma espessura menor que a do primeiro plano, que tá aqui, tá bom? Eu fiz aqui, olha, um marrom bem escuro. E o efeito é realmente esse que eu quero. E aí, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de violeta, que eu posso fazer misturando azul e vermelho. Vocês podem ver aqui. E vou adicionar um pouquinho de branco para ficar com tonalidade lilás. Só que não é um lilás muito claro. Ele é um lilás um pouquinho só mais claro que o violeta, tá? Como é que faz violeta, professor? Vocês têm aí a listinha que tem todas as misturas, né? Mas o violeta se faz entre azul e vermelho. E para fazer o lilás, eu adiciono um pouquinho mais de branco. Olha, eu fiz um violeta um pouco mais claro. Ele não é um lilás ainda, tá bem? E aí, por cima dessa sombra, eu faço pinceladas aleatórias, que elas vão seguindo o movimento aqui da pedra. A pedra, ela está nesse sentido, então minha pincelada vai ser também nesse sentido. Só para ficar um pouco mais claro do que o preto, tá? Mas não é para passar por cima de tudo. Eu fiz só pinceladas soltas, que trouxe aí um aspecto mais de luz por cima da minha base. Eu acho que na câmera não dá para ver, porque realmente o violeta é muito próximo desse marrom.
Mas, no exercício de vocês prestem atenção, que dá para ver direitinho aí. E vou fazer o mesmo na montanha lá atrás. Na montanha não, no lajedo. Tá? Nesses serrotes são amontoados de pedras que são muito presentes lá no Pico do Jabre, e acaba que a gente interpreta isso na pintura também. Tá bem? Então, aqui eu fiz a base das vegetações, fiz as bases dos lajedos, as bases de sombra. Agora eu vou começar a adicionar as luzes aqui no lajedo. Não vou fazer ainda a luz da vegetação. Para fazer a luz do lajedo, eu quero uma tonalidade de laranja mais claro. Então, eu já tenho um alaranjado aqui na minha paleta. Eu vou só colocar um pouco mais de branco para ficar um tom salmão. Com tonalidade salmão, tá? E aí eu vou preencher essa parte que está em branco. A vantagem da tinta guache é que ela é uma tinta que corre muito. A gente coloca aqui, suja o pincel, ela desliza. Fiz aqui essa linha, né? Eu fiz aqui essa base. Só que eu vou fazer uns detalhes por cima da sombra, como está aqui. Eu não quero deixar essa linha marcada demais, porque fica artificial. Aí eu pego o meu salmão e eu vou fazendo com o pincel assim. O pincel está em pé, aliás, deitado, né? E eu vou fazendo como se fossem traços. Traços aleatórios. E essa parte que vocês criarem. Porque quando eu faço isso por cima da sombra, é como se a luz estivesse cindindo sobre as lascas de pedra. Tá? Sem exagero, não é preciso fazer muito. É só realmente para trazer esse efeito. Olha o efeito de luz que ficou. Tá vendo? É esse efeito aqui que eu quero. Como se a luz estivesse cindindo sobre lascas de pedra. O mesmo faço no lajedo lá de trás do segundo plano. Preencho aqui o lajedo e faço pequenos tracinhos sobre a sombra, sem exageros. Então, a base da minha pedra está pronta. A nossa pintura, olhando assim, parece que ela já está finalizada, só que falta o principal, que são as luzes. Até agora, o que a gente fez foram bases de sombra, tá? A pintura não está finalizada. Vocês podem perceber que nessa que está finalizada, ela já tem uns traços aí de amarelo. Professor, o senhor pode repetir... Você pode repetir rapidamente essas últimas duas partes, essas duas últimas tonalidades e cores que você usou, por favor? Salmão e violeta, pessoal. Tá, vamos rever. Salmão. Tá, o violeta que eu usei para fazer a base aqui da pedra, né, da sombra, foi azul, vermelho e um pouquinho só de branco. Porque se eu usar o violeta puro sobre o marrom, ele quase não vai aparecer. Então, eu quero um pouquinho de branco sobre o violeta, que é para aparecer um lilás e ele destacar sobre a pedra. É como se fosse a luz da pedra, tá bem? Da parte da sombra. Porque a parte da sombra também tem luz. É um pouco complexo pensar assim, mas até sobre a sombra incide tonalidades mais escuras, tá? De luz, e vão causar esse efeito. E aí eu causei só com o violeta, que é o azul, vermelho, um pouquinho de branco. A gente mistura, chega nesse tom aqui, tá? E o salmão, eu coloquei o alaranjado, que eu já tinha na paleta, e o branco por cima do alaranjado. Aí a gente chega nesse tom aqui. Okay? Então, repetindo. Violeta, azul, vermelho e branco. Salmão, amarelo, vermelho e branco. Porque amarelo com vermelho é laranja, laranja com branco, a gente chega no salmão. Tá bem? Obrigado. E por nada. Então, aqui a gente já tem a base das sombras da nossa pintura. Essa parte eu vou ter que acelerar um pouquinho por causa da aula, por causa do tempo da aula, mas a pintura está quase finalizada. A gente já vê aqui, comparada a essa parte, ela já está bem adiantada, né? Então, vamos fazer aqui as luzes dessa vegetação do segundo plano, que corresponde a essa parte aqui, que vai ser o verde. Quem já tiver verde na paleta, não precisa fazer. Mas quem o verde já tiver acabado, que foi o meu caso, eu faço aqui um verde
branco e amarelo. Misturo. Vai ficar um verde bem vívido aí. Qual a cor que faz verde, professor? Azul e amarelo. Só que essa luz da vegetação, ela está mais distante do que a que está aqui na frente. Então, eu preciso deixar ela um pouco mais, baixar um pouco mais a saturação desse verde. Como é que baixa a saturação das cores? Com branco. Então, adicionar aqui o branco por cima desse verde, vai ficar um verde bem clarinho aí. E por que você faz isso, professor? Para fazer essa vegetação, essa luz? Porque eu quero que essa luz, ela pareça menos saturada, com a luminosidade mais baixa, porque ela está mais distante. Olha o tom de verde que eu fiz. Ele é um verde muito clarinho. Então, esse verde eu vou fazer com 2 tipos de pincéis, tá? O leque, que eu já utilizei, mostrei para vocês, e o pincel chato, que geralmente é o pincel, e eu já estou fazendo aqui essa pintura. Praticamente essa pintura toda eu usei esse mesmo pincel, né? Mas vamos lá, como é que a gente faz a luz? Eu vou marcar como se fosse uma espécie de linha, aqui, pincelada de sobe e desce, pintando aqui a vegetação, dando batidinhas, olha. Sobe e desce. Pinceladas aleatórias, não precisa ser perfeito, tá? Você só precisa deixar espaço para aparecer a sombra. E aí, olha, eu vou fazendo pinceladas separadas, pinceladas distintas. E aí a luz da vegetação vai aparecendo, tá vendo? É como se o sol estivesse refletindo sobre essa vegetação aqui e a luz estivesse aparecendo sobre ele. Olha que bacana. Tá vendo esse efeito? E agora eu vou fazer a mesma coisa, um pouco abaixo. Só cuidado para não chegar aqui nessa linha, porque a gente já fez esse efeito bonitinho aqui, né, do verde. E aí, pessoal, olha. Sobe e desce, pincelado sobe e desce, batidinhas. E fez-se a luz do segundo plano. Um verde mais claro. Um verde que não tem tanta saturação de cor. Percebam que tem uma diferença desse verde aqui, dessa parte, e desse verde. Porque a luz dessa parte aqui, ela é diferente, ela é mais saturada, ela tem mais cor. Tá bem? Eu ainda fiz esse efeito, mas eu não gostei, porque não apareceu tanta sombra. Veio que ele está mais claro do que essa parte. E aí, o que é que eu faço para equilibrar? Joga um pouquinho de marrom ou de verde mais escuro. Alguma cor escura que você tem aí. Professor? De baixo. Oi. Esse verde aí, o senhor misturou com o quê? Para ficar nessa coloração? Foi o azul, o amarelo e um pouquinho de branco, tá bom? Azul, amarelo. Um pouquinho de branco. Olha, pessoal, por baixo dessa luz que eu coloquei, eu estou colocando um pouquinho do mesmo verde que eu coloquei aqui, olha. Tá? Só para trazer um equilíbrio e não ficar tão clarinho. Aí isso já dá um efeito mais bonito. Vou fazer o mesmo na parte de cima. Não preciso cobrir tudo. São só pinceladas aleatórias, como eu estou fazendo aqui, olha, vocês podem ver. Ressaltando que não precisa ficar exatamente igual o que eu estou fazendo. Vocês podem usar da criatividade, fazer a pincelada como quiser, pincelada de sobe e desce, pincelada de batidinhas, tá bom? Não precisa ser exatamente igual ao que eu estou fazendo. Usem a criatividade para fazer essa vegetação, até porque a vegetação, ela é uma coisa que é diversificada na natureza, tá? Então, olha, eu já causei um outro efeito aqui, trouxe esse aspecto, um pouco mais de sombra, para a outra base que eu fiz, que eu achei que ficou um pouco claro. Mas isso são só detalhes. Se vocês não quiserem fazer essa parte também, não vai danificar o que a gente está construindo, tá? Então, aqui, essa parte está pronta. Que é uma parte da vegetação do segundo plano. Ela tem luz, mas não tanta luz quanto essa parte da frente que a gente vai fazer agora. Então, prestem atenção nessa mistura aqui da pincelada de luz da parte do primeiro plano. O que é que eu vou fazer para chegar nessa tonalidade aqui, professor? Coloco bastante amarelo, olha, 2 quantidades de amarelo. 1, 2, um pouco só de azul, muito pouco.
Olha aí. Vocês veem esse pinguinho aqui, olha, esse pinguinho é o azul, tá? E pronto. Aqui eu já vou ter um amarelo bem claro. Percebam como a gente pode variar o verde. Quando eu fiz um verde muito escuro para fazer essa base, eu coloquei muito azul e um pouquinho só de amarelo. Agora eu estou fazendo o inverso. Eu estou colocando aqui amarelo, bastante amarelo, um pouquinho só de azul. Olha a tonalidade de verde que eu cheguei. É um verde quase amarelado. Pessoal, muita gente está dizendo aqui que, tipo, pedindo para repetir essa parte e tal. Eu estou só acelerando mesmo por causa do tempo, tá? Porque a pintura está perto de finalizar, mas ainda tem alguns detalhes. Essa parte que eu fiz aqui, eu fiz o verde mais claro e eu fui colocando nessa vegetação do segundo plano. Depois eu só peguei um tom mais escuro e passei na parte de baixo, para chegar nesse efeito aqui, tá bom? Agora eu vou fazer aqui essa vegetação, a luz dessa vegetação do primeiro plano. Como é que eu faço? Já fiz aqui o meu verde, 2 proporções de amarelo, um pouquinho só de azul, e vou fazer o mesmo que eu fiz aqui nessa parte de baixo. Porém, eu vou fazer isso com o pincel leque, para vocês verem como é esse pincel. Vocês não precisam fazer com esse pincel, tá? É só para realmente ver. Se quiserem comprar depois, se vocês acharem na sua papelaria, ótimo. Mas se não tiver também, não é uma coisa obrigatória. Então, aqui, olha, passo o meu pincel leque sobre o meu verde. Deixo ele bem preenchido de tinta. E vou aqui, pincelada de sobe e desce novamente, sobre essa tonalidade. Olha o efeito que causa, como é bacana. Só isso que eu coloquei. Ele já traz a luz da vegetação. Tá vendo? Eu faço isso em pinceladas de sobe e desce, irregulares, não precisa ser certinho. Porque a natureza, ela tem formas irregulares. Tá? Ela não tem uma forma perfeita de vegetação. Só lembrar que ela vem desse lado. Então, a luz, ela tá aqui. E a gente faz voltado para esse lado aqui, tá bom? Essa aula de hoje, ela realmente é um pouco mais demorada, porque a gente já está praticando o que a gente aprendeu nas outras aulas, tá bom? Então, tem um pouquinho só mais de detalhes, mas são coisas que vocês conseguem fazer. Qualquer coisa, podem pedir para repetir. Aqui, olha, fiz o verde clarinho, o verde vai destacar sobre essa luz. Olha aí o efeito de vegetação que eu criei. É um efeito de vegetação, de luz de vegetação, tá? Parecido com essa. Professor, mas a vegetação, ela está um pouco mais clara aqui onde você fez. Aí a gente vai trazer mais luz ainda para essa parte. E essa mesma cor que a gente vai trazer para essa luz da vegetação aqui, a gente vai aplicar nos ladinhos. Que vai ser uma cor de luz que eu acho incrível, essa cor, que é branco. Com amarelo. Fiz aqui o branco e o amarelo, vou misturar, vai ficar um tom de amarelo bem clarinho. Quando eu colocar sobre essa parte, aí vocês vão ver a mágica, porque a gente já está aqui fazendo as luzes da pintura. Aqui se trata de luzes, tá bem? Como é que eu vou aplicar essa cor de luz aqui que eu fiz, olha, o amarelo clarinho, sobre esse lajedo? Da mesma forma que eu apliquei o alaranjado. Pego aqui essa linha. Vou fazendo assim, olha. Pinceladas que vão sendo laterais, diagonais. Deslizando o pincel. Sobe e desce o pincel. E aí vocês vão criar. Essa parte é criatividade. Eu não quero um desenho igual ao meu, uma pintura igual a minha. Eu não quero isso daqui. Eu quero que vocês criem. Só não exagerem nessa luz. Porque aqui a luz do sol está incidindo sobre a pedra. Olha o efeito que eu consegui. Aqui não tem luz. Olha a diferença desse lajedo para isso. Tá? E ela pode vir mais um pouquinho para cá. Só não exagera aqui. É um pouquinho só. Olha aí o efeito. Um pouquinho fino demais. Aqui é como se a luz estivesse incidindo sobre a pedra.
Tá bem? Então, já fiz aqui o efeito de luz do meu lajedo. Vou fazer o mesmo lá, só que menorzinho. Por quê? Porque essa luz aqui, esse lajedo aqui, ele é menor. Não dá para exagerar aqui. E aí, já apliquei a luz dos lajedos. Os lajedos estão prontos. A única coisa que falta é a luz, realçar as luzes daqui, dessa vegetação. Então, eu vou pegar de novo meu pincel leque, sujar aqui no meu branco com amarelo, fazer um pouquinho só. Só nas bordinhas, olha. Olha o destaque que traz aqui, tá vendo? Aqui é o ponto de luz máxima do sol. O sol brilhou tanto nessa parte que ele chegou nessa tonalidade aqui. Então, nem vou exagerar ela. Vou fazer pouquinho. Só encostando. Postei o pincel. Cheguei aqui nessa tonalidade. E aí, ponto de luz máxima do sol sobre a pintura. E a pintura está praticamente finalizada. Aí, o que é que eu vou fazer? É só branco nessa parte, é branco com amarelo, tá? Mistura branco com amarelo, porque o branco puro vai trazer um aspecto artificial. Vocês percebem que aqui tem uma antena. Essa antena é porque lá no Pico do Jabu, que eu falei para vocês, tem bastante antenas por lá, fios e tudo mais. Então, eu vou adicionar aqui essa antena, mas vocês não precisam fazer, caso vocês não queiram, tá bom? Quem já fez aqui essa parte da paisagem, ela já está finalizada. Vocês só vão assinar como eu assinei aqui. Eu vou assinar também para vocês verem, tá? Mas eu vou fazer essa antena, porque caso alguém queira fazer, vocês podem fazer depois dessa pintura, tá? Dessa aula. Porque eu vou realmente ter que ser mais rápido devido ao tempo da aula. Então, eu pego aqui, eu vou pegar um lápis. É sobre papel, não tem problema nenhum. Lembrando que, se vocês quiserem fazer também com lápis, vocês têm que fazer com um lápis apropriado para tecido, sobre acrílico ou sobre guache, nunca sobre óleo, tá bom? Porque ele não vai trazer destaque. Aqui, como é sobre papel e sobre guache, eu posso fazer com lápis. Eu só não posso fazer isso em tela, tá bom? Então, vou pegar aqui uma régua, o meu lápis, e eu vou fazer a antena. Tem uma antena aqui e vocês vão ver como é que eu faço. Então, eu vou só pegar aqui, posicionar a régua um pouco diagonal, na diagonal. Passei um risco. Depois eu faço a mesma coisa para o outro lado. Já fiz aqui a base da minha antena. E vou passar traços sobre ela. Lembrando que essa antena é opcional. Vocês podem adicionar pássaros, por exemplo, se quiserem. Só não exagerem nos pássaros, é para fazer algo pequeno. Aqui é um gradiente de cores, de linhas, na verdade. Vou passar um X sobre esses quadradinhos que eu fiz. Porque as antenas, lá no Pico do Jabu, elas são mais ou menos assim. Puxo para cá um traço. E é como se fosse uma escadinha, sabe? Tem também para esse lado. Isso aqui é criatividade, pessoal. Não é exatamente, não existe a antena desse jeito, exatamente do jeito que está aqui. Eu estou criando. Para fazer uma alusão às antenas, tá? E tem alguns círculos. Vou pintar bolinhas. Aqui no círculo, tá? Meus irmãos, tem mais alguma dúvida com relação a isso que eu estava fazendo daqui? Não, tranquilo. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida ou de mistura ou de processo de pincelada, podem perguntar, tá? Então, aqui, olha, eu fiz uma antena, está um pouco distante, né? A gente olha assim, a gente vê como se ela estivesse muito distante.
aqui dessa vegetação. E agora eu vou assinar. Eu gosto sempre de assinar com o pincel, porque como eu assino sobre tela e não sobre papel, tudo é com pincelada. Isso daqui dá para fazer também com pincel, tá bom? Isso daqui que eu fiz com lápis. Só que é um controle de pincelada que é maior. Então, pego aqui um pincel 0, fininho, pincel filete, e vou assinar com o meu nome, artístico, que é brasileiro. Algumas pessoas têm curiosidade com relação ao meu nome artístico, porque eu já fui questionado porque eu assino brasileiro, e é porque, pessoal, é o meu sobrenome, tá? Eu sou Frankleison brasileiro. Então, eu acabo assinando e adotando ele como nome artístico. Algumas pessoas colocam data, eu vou colocar um 2021 aqui para registrar. Mas a data é opcional, tá bom? Então, aqui fiz a assinatura e tá aí o resultado final da nossa aula. Antes de pregar, de colocar aqui essa cartolina sobre o quadro, eu coloquei umas fitas adesivas que, quando eu retiro, elas ficam como uma espécie de moldura. Eu vou mostrar para vocês. Elas tiram as marcações de pincel das bordas. Isso daqui é bom para fazer, porque, olha a diferença das bordas da redor e aqui, como se fosse uma espécie de moldura. Tá? Quem estiver aprendendo aqui fazer esses detalhes na aula, façam isso na próxima. Porque quando vocês colocarem sobre a parede para expor, vai ficar como se fosse uma moldura já. Pessoal, resultado final da nossa aula. Pôr do sol no Pico do Jabre, ok? Temos aqui o resultado menor, né, em um tamanho pequeno. Esse daqui é um resultado maior. Espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez dessa aula. Né? Eu fiquei muito feliz de passar esse conhecimento para vocês. Postem os resultados, por favor, no grupo. Me marquem, certo? Marquem, quem tiver Instagram, marquem nos stories do Instagram, @obrasileiro1 e @funescultural, tá certo? Tem também o Instagram do professor Deusimar, que é @DeusimarDias. Então, quem postar e marcar a gente fica muito feliz, a gente reposta, a gente fica muito feliz pelos resultados de vocês, tá? Lembrando aqui que o Pico do Jabre é o pico maior da Paraíba, né, que tem aí 1.197 metros de altitude, e ele tem essa característica. Pesquisem sobre o Pico do Jabre, explorem esse lugar, fiquem à vontade para isso, tá bom? Eu fico muito feliz de compartilhar meu conhecimento. Quem é de fora da Paraíba, venha. E quem é de fora da Paraíba, venha visitar o Pico do Jabre, porque é um lugar incrível, que tem ecopousado, lá tem uma floresta muito linda, com animais que são daqui, né, nativos daqui, e são características do sertão da Paraíba, ok? Vou convidar aqui o professor Deusimar Dias para finalizar a nossa aula. Me despeço de vocês com bastante carinho, com bastante prazer. Estou já ansioso para a próxima aula, que será sobre natureza morta. Então, até os próximos trabalhos, até as próximas pinturas. Pode ficar por aí. Gente, quem é de Minas Gerais? Aí tem, acho que 2 ou 3 pessoas de Minas Gerais. Então, Minas Gerais tem muitas paisagens assim que dá para inspirar vocês também. Então, certamente, quem é dos outros estados pode também, né, ter lugares de inspiração dessa maneira, viu? Ó, uma dica, gente, para que você possa ampliar o seu processo criativo, é conhecer um pouco das histórias regionais. Então, às vezes, você está sem muita inspiração. Então, uma dica, por exemplo, de série sobre os aspectos regionais da nossa cultura. Cidade Invisível. Já viu Cidade Invisível? Incrível. Fantástico. Sim. Então, fala um pouco sobre o folclore brasileiro dentro de uma trama bem moderna. Então, você vai pegando aspectos, ampliando o seu processo criativo. Tá bom? Pode encerrar por hoje. Então, pessoal, obrigado. Se inspirem na região de vocês, no lugar de vocês, como o professor indicou. Né? Retratem esses lugares através da pintura.
E até mais, tá bom? Até a nossa próxima aula. Será sobre natureza morta, vamos pintar aí laranjas, ok? E boa noite a todos, até os próximos trabalhos. E na próxima aula, pessoal, o professor me lembrou aqui que vai ter sorteio, certo? Então vai ter sorteio de livro, vai ter sorteio de DVD sobre a arte da pintura a dedos, que é de outro artista local aqui, que é o professor Júnior Mizaki, né, que é um grande artista visual aqui, professor de arte e educação, tenho ele como grande referência, e ele disponibilizou alguns DVDs para a gente sortear para vocês, tá bom? Então, aguardo todos na nossa próxima aula, nossa última aula, né, me despeço assim com esse pesar de vocês, mas é isso, pessoal. Até mais, até a próxima segunda.